Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área e na entrevista de hoje eu tive a oportunidade de conversar com a minha amiga Evelyn Plácido, essa mesmo. A Evelyn tem uma história fantástica, ela pôde compartilhar um pouquinho da experiência que ela teve. Uma missionária, muito tempo atrás no Brasil, ensinou um pouquinho de inglês para ela lá e hoje ela tem usado dessa ferramenta fantástica e dom que Deus proporcionou para ela para ajudar milhares de pessoas aqui na Austrália e no mundo. Se liga aí na história! Salve galera abençoada, dei certo com Cristo na área e no vídeo de hoje, como prometido, tô aqui com a minha mais nova entrevistada, Evelyn Plácido, amigona nossa aí, morando lá em Canberra. Salve Evelyn, como que tá tudo aí? E aí, Antônio, como é que estão as coisas? Aqui tá chovendo bastante, igual o Sidney. Não sei como é que tá por aí. Como é que tá por aí? Pô, aqui estamos sobrevivendo também, depois de tudo que aconteceu aí no Covid, a gente, cara, meio que sobreviveu. Tô morando em St. Mary's, longe pra caramba e... Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de nós aí, pô, satisfação poder conversar com você, agradece aí o Ceso, né? A gente vai rir agora, né? Porque até hoje nós chamamos ele de Ceso, mas foi uma benção aí Já tá conhecer aqui também. ele tá aí. Pois é, meu. Bom, pra quem não conhece, vou apresentar a Evelyn, morou aqui, mora aqui na Austrália há anos, né, Evelyn? Quanto tempo já de Austrália? 6 anos e 8 meses. Calculei Uau! pra saber do visto. 6 anos e 8 meses, uau, é uma história. E a gente teve a oportunidade de conhecer vocês através dos nossos amigos aí, o Vitor e a Dani. Um beijo pra vocês, Vitor, Dani, vai ver o vídeo aí. Beijão, amigaços. Historiona aqui com a gente. E, cara, pra nós é uma bênção saber aí da sua caminhada. A Pamela conversou esses dias comigo, me falou um pouquinho da sua história. Eu falei, pô, vou mandar um salve lá pra ela e saber como que tá. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo tempo e eu já queria até iniciar um pouquinho da sua história, assim, né? Eu lembro que a gente teve algumas experiências bem marcantes aqui na Austrália. Uma delas foi Uma das mais legais, pra falar a verdade. a gente foi alimentado por Deus, né? Por quase o quê? Uma semana ali, 3 dias lá em Queensland. E ali foi a nossa experiência juntos e foi uma bênção, né? Você lembra dessa história? Vocês. Inesquecível, tem uns vídeos até hoje, na verdade. Pois Volta e é. meia eu volto lá pra dar uma assistida pra rir e lembrar, porque foi tão legal, na verdade. Foi bem doido, mas foi bem legal. Pra quem não conhece a história, só pra entender, tipo assim, a gente ficou exatamente, acho que 3, 4 noites, acho que num lugar sem comida. A gente tinha o quê? Tuna, tinha. Então, presunto boiando na água. Nossa, aí o Vitor falou, não, a gente não pode desperdiçar comida e ele comeu aquele presuntão Guerreiro, molhado. Nossa, guerreirão. ele foi guerreiro. Eu sempre conto essa história, na verdade. Meu, aquilo é sobrevivência e Deus cuidou de nós lá, né? Mas assim, momentos assim que eu acho que é o que a Austrália nos ajuda, né? Lembranças boas, porque a gente sabe que as histórias aqui são bem trash, né? E eu, antes de a gente contar um pouco desse sucesso até profissional que você está vivendo agora, essa questão de visto, hoje tudo bem encaminhado, queria saber um pouquinho do seu background lá atrás no Brasil. Lembro que a gente conversando, eu sei que você trabalhou no mercado corporativo, grandes empresas no Brasil. Como que foi o sonho da Evelyn? Seu sonho era um dia ir para outro país? Você queria seguir carreira no Brasil? Fala um pouquinho dessa história. Ó, na verdade, quando eu tinha uns 15 anos, eu estava no ensino médio, eu fiz um trabalho sobre a Austrália, e aí eu tinha esse desejo bem grande de conhecer a Austrália especificamente, né? Legal. Eu cresci rodeada de missionários americanos, então eu sempre ouvi inglês e as histórias deles contando nos Estados Unidos, e eu morria de vontade de viajar, mas assim, não dava nem pra sonhar com a... Era assim, muito, muito, muito fora de alcance esse sonho, sabe? Aham. Mas quando no meu primeiro emprego, então, no caso, as minhas primeiras férias, eu vim para a Austrália. A primeira vez que eu tive condição assim, de fazer isso. Apesar de eu nem ter o dinheiro na época, né? Porque foi bem caro, na verdade, para vir para cá. Eu peguei dinheiro emprestado, eu tinha acesso mais a empréstimo por causa da Ambev, né? Aham. E aí eu peguei dinheiro emprestado e me mandei para cá, fiquei aqui um mês e já gostei demais da Austrália desde essa época, sabe? Uau, e ali naquele momento a sua experiência ali, como que foi? Seu inglês já estava alinhado, já sabia conjugar o verbo to be, estava tudo Já. tranquilo? Já, Deus foi muito bom comigo e como eu falei, essa história dos missionários e tal, né? Eu tinha uma tia, que é a tia Bunny, ela mora na Flórida hoje em dia. Ela já morava há uns 20 anos lá no Brasil, né, na época. Hoje em dia ela teve que voltar para fazer aposentadoria e tal, e médico, né? Ela voltou para os Estados Unidos, mas desde criancinha, assim, eu já ia para casa dela e ela falava, eu pedia água em inglês, era tipo, water please, tinha que ser tudo em inglês, assim. Quando eu cresci um pouco,
ela foi me ensinando. Ela sentava comigo, lia livro comigo em inglês. Então, tipo assim, meu inglês... Eu passei muito tempo sem praticar, né? Depois na minha adolescência até a minha idade adulta, eu fiquei sem praticar. Mas Legal. essa base, assim, eu já tinha. Então, quando eu viajei a primeira vez para cá, eu fiz aí um mês de aula, que eu ia e não ia, porque era férias, né? Então, tipo, eu ia e não ia. Mas serviu para conhecer muita gente, colocar em prática de verdade. Eu apaixonei com esse negócio de conhecer um monte de gente. Aí no outro ano eu viajei de novo, assim, foi bem legal essa parte da minha vida de viagem, assim, gostei demais. Foi bem prazeroso. Que legal. Como que é o nome dela? Só pra eu... Ela é Bárbara, mas a gente conhece ela de Tia Bunny. Tia Bunny, um abraço aí. Obrigado aí por ensinar inglês aí pra nossa mais nova missionária, porque a gente vai chegar nessa história aí, ela está fazendo missões com inglês aqui na Austrália também. E aí você falou que você teve essa passagem, você trabalhava na Ambev, da Ambev teve essa experiência de um mês de Austrália, e aí desse um mês de Austrália que você começou a criar o processo para realmente vir definitivo? Como que foi essa Não, transição? eu me apaixonei, eu lembro até hoje, assim, de eu estar no. Eu conheci, eu tenho uma amiga que até hoje ela mora aqui, né, a Lara. Ela falou assim, tipo, não, Evelyn, não volta, fica aqui. Só que assim, era um emprego muito bom na minha cabeça, né? Eu era muito novinha, eu tinha uns 20 anos, sei lá. E aí eu pensava, tipo, eu não posso largar um emprego desse pra vir pra cá na doida, né? Eu não tinha nada aqui, eu tava de férias, era visto turista, não tinha nem como fazer nada. Aham. Mas ficou no meu coração. E assim, pra quem me conhece, todo mundo sabe que eu não tenho uma boa memória, assim, sabe? Eu não lembro de conversa, eu não lembro de... É só quando as coisas são bem marcantes, tipo a nossa viagem, sabe? Aí fica na minha cabeça. Aham. Mas da Austrália foi tão marcante que eu lembro do cheiro do carpete, eu lembro eu indo passando pela City, assim, tudo isso tá na minha cabeça até hoje, sabe? Já passaram-se, sei lá, 10 anos, na verdade, né? Porque foi em 2011 que eu vim aqui, agora a gente tá em 2021. E isso tá vivo na minha memória, marcou muito. Então eu queria muito voltar, só que tinha esse negócio do trabalho. Eu continuei trabalhando por mais 4 anos lá. E chegou um ponto que, tipo assim, eu pensava, eu já tô muito velha. Se eu nunca voltar pra lá, eu nunca mais vou voltar. Ou vai ser agora ou vai ser nunca. E minha vaga tinha acabado naquela... Eles tinham refeito a divisão da regional e tal. E aí eu teria que voltar ou pra Manaus, que eu já tinha morado lá em Manaus. Comecei em Manaus, na verdade. Ou pra voltar em Campo Grande. E tu sabe quando tu já trabalhou um tempão num lugar, tu já conhece as pessoas, já sabe os desafios, já venceu aquela etapa. E aí ter que voltar, aquilo me deixou muito triste, assim, eu não queria de jeito nenhum, mas eu tinha ou essa opção ou era essa opção. Eu ainda concorri a uma vaga em Fortaleza, não passei, dentro da Ambev mesmo. E eu falei assim, bom, não passei, eu tenho que voltar, ou minha saída é sair e vou pra Austrália. Da E eu hora. decidi ir pra Austrália, porque era o que me fazia mais, assim, era a única coisa que me deixava... Fortaleza me deixaria feliz, porque seria uma coisa nova, sabe? Mas assim, me dava desespero de pensar em voltar pra... Era tipo regredir, na verdade, na minha cabeça, entendeu? Então, a Austrália pintou nesse momento. Da hora, e na sua trajetória ali, esse altos e baixos ali de decisão, transição, porque eu sei, né, depois que a gente conheceu vocês, a sua família é cristã, seu pai é pastor, os challenges de decisão assim, foi tranquilo, pai? Tô vazando, tô indo pra Austrália, começar uma nova caminhada, a família apoiou, é isso ou não? Filha, Bem tranquilo. Meus fica. pais, eles são muito apoiadores, assim, eles não têm dificuldade. Apesar de eu ser filha única, eles nunca foram, assim, nunca me prenderam, nunca tiveram, assim, né, depois de adulta, porque de adolescente eu não podia nem assistir Chiquititas. Mas de adulta eles deixaram assim, nunca, tipo, não, Evelyn não vai, é muito longe. Não, de jeito nenhum. Sempre, vai, pode ir, Deus te abençoe, que dê tudo certo. Nunca, eu saí de casa com 17 anos, na verdade, pra Uau. fazer faculdade. Então eu já não morava com eles há pelo menos uns 4, 5 anos, né? Pô, que legal. E um salve aí pra família depois e o vídeo aí, um abraço aí pros amigos também que a Evelyn mencionou. E, cara, aí nessa transição, chegou na Austrália, começou os challenges, a gente sabe que hoje você tá aí nessa pegada do inglês, ensinando, mas como que você vê a importância do inglês no dia de hoje? Porque, nem você falou, graças a Deus o Senhor te abençoou lá atrás com essa missionária e, cara, cruzou os caminhos e deu um match pra te preparar pra coisas maiores que iriam vir depois de 7 anos, mas... Você chegou aqui, você sentiu que o inglês, cara, realmente já tava fluentaça, deitando Nada. no inglês? Como que Apesar foi? de ter o inglês, não era zero fluente. Porque eu lembro que eu cheguei na rua e o Richard sempre fala isso. Tu não entendia nada do que o cara falava contigo. Não entendia mesmo, não entendia. É muito diferente o Axel, né? E tu não tá acostumado a ter a vivência do dia a dia, a linguagem do dia a dia, tu não tá adaptado ainda. Então leva um tempo, né? Na escola em si, eu já cheguei no último nível, foi meio que desperdício de dinheiro. Eu não sabia, não conhecia outros caminhos, né? Eu poderia ter feito um VET, economizado uma grana. Mas naquela época ainda não era tão. Acho que a informação não era tão bem divulgada como é hoje em dia. Hoje em dia é bem mais fácil de tu saber qual que é o melhor caminho e tal.
Aham. Mas assim, ajudou, sabe, ter uma boa base de inglês ajudou bastante, né? Eu fui direto trabalhar como babá, o que era eu nem sabia que ia ser isso que ia acontecer, mas foi muito bom, foi bem legal. Você não teve, então, assim, pra quem tá nos escutando aqui, a gente não sabe onde vai chegar o seu vídeo, mas se alguém sonha, às vezes, um dia trocar o escritório no Brasil e acha que vai chegar aqui deitando no inglês porque sabe conjugar o verbo to be no Brasil e, cara, vou trabalhar na Austrália, nos Estados Unidos, como que foi a sua experiência de trocar, assim, office pra... Porque, que nem você falou, sua primeira experiência é babá, e eu não sei quais foram as próximas. Você teve alguma resistência, alguma limitação? Porque tem pessoas que têm alguns bloqueios iniciais. Ah, eu sei lá, fiz faculdade lá nos Estados Unidos, fiz, sei lá, uma coisa muito importante, e de repente chegar aqui e se depara com a realidade, pô, vou para o labor, vou para a construção, você teve alguma limitação? Não, eu acho que foi. Pra mim era tipo férias. Eu não tinha muita noção da vida, eu acho, também, assim, sabe? Eu tava bem empolgadaça quando eu vi, assim, tipo, eu trabalhei numa família que tinha uma casa que era de frente pro Opera House e pra. Aquela vista, assim, bem linda, sabe? Era uma casa maravilhosa. Então, de segunda, quarta e sexta, eu ia fazer aquele caminho lindo, eu só olhava lá aquela vista bonita. E eu tava com um bebezinho que eu passei a amar. Então, pra mim era gostoso aquela fase. O que foi difícil depois foi, por exemplo, tentar alugar uma casa e não conseguia. Tipo assim, poxa, a Ambev me dava, era meu, que assinava por mim, né? Eu nem precisava, não tinha problema de alugar uma casa. Era seu E aí sponsor, tu né? sente muito gente, tipo, agora, aí quando tu chega assim, não tem um emprego, tu não tem comprovação de renda, tu não é muito gente, assim, sabe? É bem. Aí foi ali que eu levei um choque, assim, tipo, pô, eu não consigo nem alugar uma casa, cara. Que coisa triste. Foi ali que foi meu impacto. Mas assim, no começo, pra mim era festa e alegria. Eu não tava zero preocupada de, eu sou babado. Não tem problema, eu tava feliz da vida. E Essa questão do patrocínio eu acho que é bem bacana, porque você falou, pô, a minha empresa me bancava, eu tinha ali alguém me dando um aval. era tipo É, meu calço. Eu lembro que em Brasília, que foi o último lugar que eu morei, pra alugar tinha que dar um tantão de dinheiro ou ter tipo um fiador, né? E aí a Ambev mesmo fazia a carta de fiador, sei lá. E eu não tinha que pagar o calçãozão caro, sabe? Então, aí chegou aqui, mesmo que eu quisesse ter o dinheiro, a gente tinha o dinheiro, né? Quem sabe, a gente capa que ganha bem aqui, né? Mesmo aham. em qualquer emprego. Mas nem sempre basta o dinheiro, tem que ter outra coisa. E aí eu fiquei, nossa, aquilo me deixou muito chateada. Eu aplicava para 1 milhão de vaga de casa e nada, não conseguia. Eu consegui com a ajuda dessa minha amiga, que era. Ela, na época, ela já era residente e tal, ela já tinha como comprovar a renda e ela assinou o contrato junto comigo. Que é essa mesma amiga que falou, não, ele não vai embora lá em 2011. Ela já estava aqui, continuou aqui e ela me ajudou. Bom, salve aí pra amiga. Aproveitando esse gancho que você falou dessas limitações aí de Austrália, como que você vê o trabalhar de Cristo, né? Porque eu imagino que toda decisão, qualquer mudança aqui, dia e noite, qualquer minuto, você tá ali na dependência de Deus. Como que foi pra você essas limitações com Deus? Você acha que a sua fé te fez mais forte, as limitações, os challenges da Austrália te fez se conectar mais próxima de Deus? Como que foi essa transição aqui pra você dos nãos, das pessoas que talvez fecharam as portas e você falou, poxa, pai, tá tão difícil, não achei que ia ser tão difícil. Como que foi essa transição aí cristã pra você? Então, na verdade foi o seguinte, eu tava bem afastada de Deus nessa época, então eu fiquei muito tempo mesmo afastada. E aí eu lembro bem quando o Vitor e a Dani chegaram, eu tava começando a ir na Hilson naquela época, né? E aí eu nunca imaginei, eu conheci a Dani por uma amiga minha que era lá de Campo Grande, da época que eu também morava lá em Campo Grande, e aí ela falou assim, eu tenho uma amiga minha que tá indo e tal. E aí, por essa minha amiga, ela é zero cristã, né? Tipo, eu nunca imaginava que o Vitor e a Dani estavam indo pra igreja também e tal. E aí, quando eles chegaram, a gente começou a conversar e tal, e, igreja, né? Vamos e tal, a gente começou a ir agora também e tal. E isso já ajudou bastante, porque me fez ir mais frequente na Hilson mesmo, assim, sabe? E Legal. aí, pra mim, foi muito marcante de verdade. Eu comecei, né? Comecei, tava ali preocupada de voltar e tal, mas ainda bem devagar. Mas Deus, como Ele é perfeito e faz tudo perfeito, quando eu mudei pra cá, e aí eu conheci essa igreja que, na verdade, eu tô hoje em dia, eu lembro muito de um culto que foi muito impactante. Foi a primeira vez que eu fui, eu acredito. Se não foi a primeira, foi a segunda. Eles só tocavam música da minha época de criança, sabe? Que legal. E aí, tipo, foi muito assim. Eu senti que foi Deus ali, tipo, cara, ele me trouxe pra cá especificamente pra essa. Nunca ia ter outro lugar que ia tocar essa música, que ia ser esse tipo de approach, sabe? E ali eu me senti muito amada por Deus. Assim, Deus falou comigo de verdade, eu falei assim, cara, agora eu realmente vou voltar
De verdade, assim. E aí foi quando eu fiquei firme de verdade, foi nessa época, foi nesse dia. Foi marcante demais. Eu chorava assim, a beça, tipo, eu passei a entender muita coisa, foi muito doido, foi bem legal. Pô, da hora. E você sentiu nessa conexão assim, porque que nem você falou, esse gap que você falou, eu mesmo não imaginava, mas com o gap você consegue ver a diferença assim desse distanciamento e a aproximação de novo com Deus? Mudou muita coisa assim na sua rotina? Você se sentiu mais em Absurdamente, paz? absurdamente. Eu só pensava, inclusive, eu lembro muito quando eu era criança uma vez, que eu tava na igreja, e sempre tinha muito discurso assim, de tipo, não é discurso, né? Mas enfim, muita conversa sobre a pessoa magoada, ferida e tal e tal. E eu sempre pensava, cara, minha vida é tão perfeita, né? Tipo, meus pais são ótimos pais, eu nunca passei por nenhuma coisa traumática nem nada. E aí eu fui atrás da coisa traumática e tudo, né? A vida fora de Deus é trauma atrás de trauma, meu filho. Aham. Não tem coisa boa, enfim. Passei por muita coisa, assim, machucadora, eu diria, assim. Tava bem afastada de Deus, passei por muita coisa que eu poderia ter evitado tranquilamente, poderia ter... Estar naquela mesma vibe de quando eu era criança, mas, assim, Deus quis dessa forma e assim que foi. E aí, nesse dia, eu vi, né, tipo assim, cara, eu me senti um filho pródigo mesmo, assim, tipo, cara, eu poderia ter evitado tanta coisa e aqui eu tô, mas graças a Deus que eu tô aqui hoje e antes tarde do que mais tarde, né? Fiquei grata a Deus por ele ter me levado para aquele lugar específico e, tipo, me mostrado ali claramente que, olha, eu tô te trazendo aqui, fui eu que te coloquei nesse lugarzinho aqui específico de Canberra, assim, eu nunca imaginava, né? E como eu sou tão feliz aqui hoje. E cercada de tanta gente que eu amo, assim, que tem o mesmo ideal, sabe? Sydney foi muito legal e tal, mas assim, eu morava com gente que era completamente fora da minha visão de hoje, principalmente. Mesmo naquela época eu lembro, assim, que eu falava muito sobre, cara, minha visão foi voltando mais, tipo assim, pra família, pra um casamento saudável, era isso que eu tava buscando e tal. E hoje em dia eu sou cercada de gente que tem essa mesma visão e eu sou muito, muito, muito grata a Deus por isso. Que top. Da hora. Pô, restauração de Deus é É completa e completa. perfeita, né? E aproveitando essa restauração, acho que até agora, né, essas mudanças que a gente acompanhou, a Pamela mencionou a questão de visto, só para quem não entende essa questão de visto, essa questão de morar num país como, né, imigrante, essas coisas, tem todo um processo, né? E depois de quase 7 anos, finalmente, né, você está bem encaminhada, está no processo aí de explica um pouquinho aí para quem não conhece como que é essa transição de se tornar residente num país, imigrante. Tem como fazer uma explicação rápida aí para quem vai ouvir isso? Sim, quando a gente chega, a gente procura por vários caminhos, né? E meio que a gente entende, a gente acaba vendo que tudo tem que se encaixar para dar certo. Para algumas pessoas isso se encaixa muito rápido e vai muito bem, muito, né? Tudo vai liso, smooth. Mas para outras como eu já é tipo, sei lá, era a minha quarta tentativa, nossa, no caso. Eu já tinha feito validação de profissão em outra área e aí não deu certo. Tentei várias coisas, a gente tentou muitas coisas e agora, depois de quase 7 anos, a gente finalmente, parece que tudo se encaixou bonitinho e a gente conseguiu essa nominação aí para residente permanente. A diferença é que tu finalmente vai poder ter a segurança de que tu vai poder estar aqui para sempre, né? Não vai ter mais aquela coisa de correr atrás de visto, renovar e tal e tal. E para algumas pessoas, eu não sou assim, mas o Richard é muito assim. Ele quer ter um negócio assim seguro de que vai ser dessa forma. Eu, como você, tipo assim, na época lá de vir pra cá, vamos! Tipo assim, eu não tenho isso, entendeu? Pra mim, vamos. Se fosse pra renovar 30 vistos, vamos. E eu ia continuar vivendo a vida normal. Mas meu marido não é assim. Ele quer ter um negócio seguro pra poder desenrolar o restante da vida, né? E é isso. Para as pessoas que são assim, tem que ter. Agora a gente tem essa segurança, né? A minha segurança tá em Deus. Amém. Mas é isso. E quando, nessa transição, quando você fala, Antônio, poxa, apliquei uma, duas, três, quatro, aí talvez a quinta, eu acho que você é bem flexível, que nem você falou, pô, meu marido já é um pouco mais inseguro, cara, se não tiver, né, Jesus me segurando para caminhar nas águas aqui, eu não quero dar o primeiro passo, né, que nem Pedro. Para você, nessas 4, 5, 6, 7, poderia ser a milésima tentativa, tranquilo, mas você em algum momento se sentiu assim, poxa, pai, tô dando, Sim. sabe, pancada aqui, e aí, senhor, volto pro Brasil, porque essa inconstância do imigrante em outro país, como que foi para vocês? Muito fight, muita oração, muita, sei lá, A gente nunca confusão? teve essa dúvida do negócio de voltar para o Brasil. Isso aí já estava bem claro que, principalmente pelo Richard, que isso nunca ia acontecer. Então, Legal. eu só sabia que pela persistência uma hora viria, né? Ainda que demorasse 10, 12 anos, né?
Então, o que eu pedi a Deus é que acontecesse logo, porque eu queria que o restante se desenrolasse, né? De ter uma família, de conseguir continuar planejando as coisas sem essa dúvida do... a gente vai ter que... tipo, dinheiro, né? Envolve muito dinheiro. O negócio do planejamento do visto envolve muito dinheiro. Se a gente não conseguir se renovar agora, provavelmente vai ter que estudar de novo, porque ia acabar o visto de trabalho e tal, né? Então, por isso que eu pedi a Deus, por favor, faz logo, por favor, não aguento mais. Já fiquei muito de tipo, não aguento mais, não aguento mais. E aí já cheguei também ao ponto de me conformar, é isso mesmo, vai ter que estudar de novo, tá bom, fazer o quê, vamos nessa. Era assim. Uau, que da hora, ouvindo os seus altos e baixos, assim, até uma motivação para alguém que talvez agora tá aqui na Austrália, vai ver seu vídeo e falar, cara, não desista, continua. E acho que dei certo com Cristo, olhando para sua história, exatamente isso, né? Porque às vezes as pessoas olham, para quem tá aqui na Austrália, fala, poxa, a Evelyn pegou o visto, tá em trabalho bom, Richard está bem empregado, cara, mas quem conhece a fundo a história de cada imigrante aqui brasileiro ou de qualquer outro país, a gente sabe que não é tão tranquilo, como você falou. Tem algumas pessoas que parece que chega pronto, né? A vaga tá ali, o job tá ali, a função dá um match com o curso e aí você fala, caramba, tipo, você fica assim, poxa, mas é que nem eu falei, Deus tem um propósito para cada um. E agora voltando um pouquinho mais pro seu propósito, eu acho que o que eu pego também é depois de 7 anos aí apanhando ou talvez se forjando, acho que só Deus tem poder para transformar algo ruim em algo excelente, em algo bom. E agora eu queria até te perguntar como que foi essa ideia da questão do inglês, né? Porque hoje a gente é novo, né? Eu sou novo nessa questão de plataformas, YouTube. Hoje você é quase uma... como que é? Influencer digital? Como que você explicaria esse processo de inglês aí nas mídias, ensinando as pessoas? Então, muito começou, eu fiz uma mentoria com a Fernanda Gasal, não sei se vocês conhecem, mas ela fala muito sobre propósito de vida. E hoje em dia, tipo assim, eu escolhi fazer com ela porque ela é cristã, né? Então a gente sabe que tem as ideias alinhadas e tal. Legal. E a gente foi muito desenvolvendo esse negócio de tipo, cara, como é que era a tua infância, o que tu fazia, que tu gostava. Desculpa. E a gente chegou no negócio do inglês, assim, tipo, o negócio da pronúncia especificamente. Poxa, eu sempre fui, tipo, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que estudou comigo lá, no primeiro ano de inglês, ela falou assim, eu lembro, eu nunca mais falei com ela, né, faz uns 4 anos que eu não falo com ela, assim, eu lembro lá na aula do professor ficar impressionado com a tua pronúncia. Então, tipo assim, era uma coisa que eu sempre recebia, que eu vi como talento, de fato, né, uma coisa que Deus me deu. E aí, vendo isso, passando por essa mentoria e tal, vendo, tipo, cara, Deus me deu, eu tenho que explorar isso no sentido de abençoar outras pessoas, né, E aí foi quando cara, é isso que eu tenho um dom de ajudar as pessoas a falar melhor, conseguir, tipo, quando eu coloco lá escritinho em português, muita gente fica assim, tipo, agora eu consegui. Então eu vejo mesmo como uma forma de abençoar as pessoas, né? E uma coisa que seja meu propósito, porque não é coincidência de eu tá lá numa cidade na época, sei lá, tinha 20 mil habitantes, não sei se nem tinha isso, e tá cercada de gente que falava inglês. Ter uma professora lá, uma tia que se importou de me pegar no colo e insistir, né? Porque quando tu é criança, adolescente, tu não tem um saco de ficar aprendendo outra língua. Tu não sabe da importância disso no futuro, não vai ter a menor ideia. Então, insistir e aí ter essa facilidade por ter vivido isso, né? Então, foi daí que eu comecei a ver, tipo, não, é isso que eu quero. E o Richard mesmo falou assim, Evelyn, eu nunca estive tão feliz e realizada com uma coisa, realmente investe nisso, vai atrás e eu vou te apoiar, né? Porque agora, tipo, eu tenho trabalhado bem menos para conseguir focar mais nisso, né? Por ajuda dele, inclusive. Então, e para mim foi uma resposta de oração também, porque, tipo, eu lembro de orar assim, Deus, eu não aguento mais, eu não quero isso, tipo, esse negócio do corporativo não é para mim. E o Richard falar assim, tipo, não, vai lá, eu te apoio de tu investir teu sonho, né? Pra mim foi totalmente inesperado, totalmente de Deus mesmo. Poxa, que bênção. E aproveitando o gancho, como que é o nome da pessoa que te ajudou, que você falou? Fernanda Gasal. Fernanda Gasal. Um abraço aí, obrigado aí por dar uma força aí e colocar a Evelyn nesses caminhos aí, abençoado aí. Glória a Deus pela sua vida. Eu agradecê-la porque ela realmente, foi através dela assim que eu peguei e dei essa acordada. Que legal, um salve aí pra você, depois deixa um like aí, um view aí pra Evelyn. E outra coisa, aproveitando esses patrocínios, eu acho que ela foi uma das patrocinadoras da sua carreira. Outro patrocínio que eu vi aí que foi esse amado Richard, né, famoso Richard. Como que é ter o patrocínio do Richard na sua vida, né? Porque eu gosto de mencionar isso pros casais, né, porque é uma bênção a gente ter um marido, uma esposa que nos carrega, às vezes nos dá o suporte, nos ajuda. Como que foi a sua história com o Richard, te patrocinando até aqui?
Cara, foi literalmente um patrocínio em muitos momentos, assim, né? A gente sabe que o negócio do visto, principalmente em casal, ajuda muito justamente por causa disso, porque um carrega o outro, né? Se não fosse ele... Nossa, quando a gente mudou pra cá, pra Campbell, assim, abrindo um parênteses, a faculdade aqui era muito cara, porque aqui não tinha as escolas mais baratas, né? Que a diversidade não existe. Só tem 2 faculdades, são grandes e caras demais. E eu não trabalho, deixei de trabalhar em Sydney para mudar para cá e não ter nenhum trabalho. Então foi o Richard me carregando nessa época em busca desse objetivo, né, que era o visto. Que bênção. Então foi um trabalho muito em conjunto, assim. E eu diria que hoje do Instagram ele sempre fala, continua, não desiste. Ele tem me apoiado muito, muito, muito nisso, assim. Ele realmente vê algo como... Ele vê mais do que eu vejo, às vezes eu vejo, assim, sabe? Ele me apoia bastante mesmo. E é fundamental, né? Se tu tem apoio de quem tá do teu lado. E ele cobra também, que é muito bom. Meus pais me mimaram muito, eu sempre fui muito não cobrada, né? Eu sempre fui muito não cobrada. O Richard não, ele dá, mas ele também quer que tu vai e corra atrás. E é muito necessário, na verdade, né? Eu digo que Deus é perfeito até nisso, ele me aprimorou em muitas circunstâncias pelas pessoas que estão à minha volta, né? Inclusive nessa questão de cobrança, de tentar ser mais forte, de ser mais forte mesmo, de ver, eu vejo, nossa gente, vocês não têm ideia de quanto, se o Rich trabalhava muito lá em Sydney, o Rich trabalha milhões de vezes mais hoje em dia aqui, não tem um dia de folga, já passou 8 semanas agora, até semana passada ele estava 8 semanas trabalhando direto, porque ele é muito focado e eu me espelho muito nele nesse sentido, sabe? Porque eu já sou completamente oposto, então eu tô vendo ele, tipo, não, aí às vezes eu tô, tipo, com preguiça mesmo, eu tô desfocada e eu penso assim, cara, o bicho tá se matando, eu preciso também fazer pelo menos o meu mínimo, né, cara? Tenho que fazer valer esse esforço dele, né? Pô, que bênção. Cara, a história de vocês é fantástica. Pra mim foi uma honra aí, através da Dani e do Vitor, ter conhecido vocês, poder participar, saber que você tá vencendo, vocês, né, no plural. E assim, cara, eu gostaria de ficar aqui mais horas aqui conversando. Vocês têm várias histórias da hora, mas como eu te falei, o tempo é curto. Eu queria deixar o finalzinho para você, mandar um abraço, um salve pro pessoal, saber um pouquinho dos seus challenges, seus desafios agora para os próximos anos. Espero no futuro a gente se reaproximar de novo com um novo vídeo, uma nova entrevista. Quero entrevistar esse esposo aí maravilhoso, já avisa para ele que ele vai ser o próximo. E muito obrigado pelo tempo de qualidade. Eu queria deixar agora esse tempo livre para você talvez influenciar seus dados. Eu vou colocar aqui nos comentários para a gente deixar essa ponte para quem quiser estudar, aprender a passar nessa bendita prova, seja IELTS, PTE ou sei lá, é tanta coisa, né? Mas muito obrigado pelo tempo. Que mensagem você deixa para essa geração, seja na Austrália, no Brasil, e que sonha talvez um dia dar certo com Cristo, na vida, profissional? Qual que é a mensagem que você deixa? Bom, primeiro eu quero agradecer de estar aqui também, Antônio, foi um prazer de conversar contigo e também de rever vocês, estou morrendo de saudade e sou grata a Deus também pela vida de vocês. Com certeza, assim, os momentos que a gente viveu junto e em Deus foi muito legal, foi um presente Amém. de Deus também. A mensagem que eu deixaria é: a questão do inglês é muito importante, então, tipo, contem comigo. É óbvio que hoje em dia também é meu ganha-pão, mas, assim, eu não meço esforços para ajudar quem eu posso ajudar com essa parte, porque eu creio que foi uma bênção que Deus me deu, um talento, e eu quero abençoar outras pessoas, assim como eu fui abençoada pela minha tia Bunny, né? Sou grata a Deus pela vida dela, sempre vou falar dela e honrá-la, mas, assim, também contem comigo de perguntar. Eu ajudo. Tem gente que fala, vale aula às 6 horas da manhã, Evelyn? Porque alguém me pergunta alguma coisinha no direct, eu vou lá e desenrolo uma aula. Pode me perguntar, é minha alegria mesmo ajudar, tanto com a Austrália quanto com o inglês. Legal, poxa, que bênção. E a Pamela já falou que vai ser, já é, né, sua cliente, estudante, você hoje vai ser a professora dela, tá sendo uma bênção aí pra nós. Mais uma vez, obrigado, manda um salve aí pro Richard. E fica aí a mensagem da Evelyn aí, testemunho maravilhoso. Dei certo com Cristo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau.